os flagrados, bem-aventurados os desmascarados ainda em tempo, e que caiam em si e se arrependam como administrador infiel e procurem os recursos da graça ainda hoje. O diagnóstico deles não é doença mental. O diagnóstico deles é maldade, é perversidade, é conluio com a mentira, é torpe ganância, é cobiça, é ateísmo espiritual real, embora eles vivam com o nome de Deus em suas bocas apenas como cédula oral de barganha negocial com os incautos dessa existência. Caião, a pessoa que escreveu essa pergunta, ela tem um complemento aqui, que ela conta um caso. A minha filha se casou com um rapaz assim. Ele fez cara de cristão para ela e para a nossa família. Era missionário, lia a Bíblia com ela, a chamava para orar. Era um cristão temente, Caião. Confiamos nele. Mas pouco tempo depois de casado, ele mostrou sua outra face. Se tornou grosseiro com ela, confessou que usava maconha durante o namoro. Foi um horror. A minha pergunta, qual o mecanismo psicológico que faz uma pessoa agir assim, você já disse? Aí ela disse de novo, tenho dificuldade em acreditar que ele é mau. Será que em algum momento ele foi verdadeiro, Caião? Ainda estou em choque de verdade. É uma mãe, né? Agora eu pensei que ele ia falar de coisas grotescas, né? Porque o cara chegar e depois de casado ficar grosseiro, tem um monte de gente que se controla no namoro, depois que bota a aliança no dedo diz agora ela é minha, e eu não estou mais aguentando não botar para fora todos os meus conflitos interiores. E aí expressa isso como grosseria. Pensei que ela ia falar de uma coisa muito mais grave do que dizer, e o rapaz fumava maconha, que é um negócio que é desnecessário para a vida de qualquer pessoa, mas que também não é a erva do diabo, como a sociedade fez. Tem um elemento assim agigantado, hiperbolizado no uso da maconha na mente religiosa, que é uma coisa hipertrofiada, exagerada. Eu também, se o caso é esse, eu diminuo tudo que eu disse anteriormente, porque eu pensei que ela estava descrevendo um negócio com a gravidade do que a gente ilustrou no filme. Com essa gravidade. Não com essa normalidade de distúrbio humano, do cara que está acostumado na religião, e aí, até para namorar, ele chega com cara de anjo Gabriel. Mas não dá para sustentar o anjo Gabriel depois do casamento. Aí ele começa a aterrissar. E aí começa a mostrar as ansiedades, as impaciências, as brutalidades em alguns tratos. E aí a filha descobriu que o cara fuma lá um baseado. E a mãe entrou em pânico, porque onde há baseado, está baseado no inferno. Mas eu que olho para isso com outros olhos, retiro a gravidade do que eu disse em relação à pergunta dela, porque eu imaginei que ela estaria me descrevendo uma figura de televangelista, desses que vão aí deliberadamente fazer o mal. Eu pensei que ela ia me descrever uma coisa escabrosa, e ela me descreveu apenas uma falha humana, uma necessidade de equilíbrio humano. O uso de qualquer alterador de consciência retrata infantilismo psicológico, mas não necessariamente desvio de caráter. Se ela estivesse me dizendo, aí descobri que o cara era traficante de maconha, cocaína e crack, aí é outra história. Mas não um usuário. Eu também tenho dificuldade de crer que ele seja um cara mau. Acho que ele é apenas um sujeito que ficou preso nessa armadilha da religião, onde para consumo social você apresenta uma cara e que não se consegue sustentar aquela cara de presépio religioso na ambiência do convívio conjugal. E aí, a semelhança da sua filha, tem milhares de outras pessoas que diriam a mesma coisa dos seus cônjuges, sejam eles homens ou mulheres, de modo que eu diminuo a gravidade do que eu disse no que tange a aplicação disso ao seu genro,
porque eu imaginei que você estava falando de uma coisa muito mais grotesca, no nível daquilo que o filme ilustrou. Cara, no segundo trecho da pergunta dela, eu acho que ela expõe algo que dá presente aí nas pessoas uma certa expectativa quando ela fala do cara de cristão. Ele tinha cara de cristão, né? Mas vem cá, o que é cara de cristão? Eu não sei se eu tenho cara de cristão. Você, o Braulio, o que é cara de cristão? E aí quando a pessoa coloca um pé, e é obviamente isso que você falou, atitudes que de repente não são legais, mas não tem a gravidade que geralmente demoníaca daquele que não aparenta ter cara de cristão. A gente, outro dia eu estava até comentando com o Braulio, no sábado a gente leu, é uma história longa, quem acompanha o Papo de Graça já sabe, uma carta de uma amiga muito legal, uma história muito legal, e a mãe da menina disse, eu estou vendo ele, mas ele não tem, o Caio no caso, não tem, não lembro o termo, pinta de cristão, não estou sentindo jeito de cristão. Então isso é muito complicado quando a gente começa a alimentar essa expectativa, porque se o cara incorporar o que é jeito de cristão, logo para nós será de Jesus, quando na realidade Jesus não tinha jeito de cristão. Não, Jesus nunca descreveu isso, porque não existe isso. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Simples assim. Mas quando se diz cara de cristão, se está falando de estereótipo de cristão. Se está falando da hipocrisia do cristão. Se está falando da performance de máscara, de palco, de cristão. Quando na realidade todo cristão tem que ser apenas um ser que carrega dentro do seu caráter e da sua identidade o fruto do Espírito Santo. Tem ele a cara que tiver, vista-se ele como se vestir, fale ele com os tons que venha falar. O falar tem que ser edificante, mas não tem que ser estereotipado. O vestir não pode ser escandaloso na perspectiva da provocação sensual, mas pode ser colorido ou descolorido, preto, branco, cinza, amarelo, verde, do jeito que ele queira. A identidade dele não tem que ser deformada, porque para ele ficar com cara de cristão. Cara de cristão é essa ideia hipócrita que a igreja criou de fazer clones, soldadinhos de chumbo, gente que anda conforme o marionetamento do grande marionetador, como bonequinhos de ventríloco do grande ventríloco da denominação, do pastor. Aí todo mundo daquela denominação diz a paz do Senhor, irmão. Como eu, por exemplo, quando eu vim de Manaus e comecei a pregar no Rio de Janeiro, em São Paulo e outros lugares, eu chegava e me apresentava, ia ao púlpito e se era à noite eu dizia, boa noite, irmãos. Rapaz, gerava um escândalo. Quanta gente veio falar comigo à porta, dizendo, meu irmão, noite é treva. Nossa. Você é luz. Olha o nível de maluquice. Não pode dizer boa noite, irmãos. Não existe noite boa, noite é treva. Você tem que dizer a paz do Senhor, irmãos. Aí é que eu não dizia a paz do Senhor mesmo. Boa noite, então não rola. Não rolava ali para eles. Era uma coisa maluca, isso há 40 anos atrás. Então, o pessoal está tão tomado por estereótipos. Por exemplo, cristão, cara de cristão. É um cara que chega com a paz do Senhor, que fala com aquela voz meio piedosa, mais pausada, que está sempre dizendo, oh, glória, aleluia, que bênção, hein, que bênção, aquele irmão, que bênção, poxa, essa história foi uma bênção, né? O cara vai ficando até com aquela cara meio chapada, de idiotado. Aí vai, pô, que legal, que maravilha, tudo é uma maravilha. A palavra, sim, claro, vamos ler a palavra. Oração, claro, vamos orar. Aleluia, que bênção, oh, glória. Aí vai. Qualquer panaca faz isso, meu irmão. É por isso que é tão fácil enganar crente. O Edward Norton ia dar um show no meio evangélico se ele resolvesse ter cara de cristão. Imagina. É fácil enganar crente. Aí, crente também. Não fuma, não bebe, não dança. Então, um cara é cristão se ele não fumar, não beber e não dançar. Está dando um bom testemunho.
se for ao culto, se cantar, se levantar e sentar nas horas associadas, se der um aleluiazinho na hora que se pede, se exigir mais grito com mais altura, que dê o dízimo, e que aplauda tudo aquilo que seja declarado em nome de Jesus, não importando o que seja dito em nome de Jesus, ele aplauda. Ele tem cara de cristão, já passou no vestibular desse engano desgraçado e miserável. Então, a nossa irmã é que está precisando avaliar a cabecinha dela e ver quais são as categorias com as quais ela avalia, ela discerne, ela percebe a vida, o mundo, as pessoas. Se ela também não está presa aos estereótipos, se qualquer um que chegue com aqueles estereótipos já não a impressionam, porque ela não tem discernimento para fazer o que Jesus mandou fazer. Pelos seus frutos os conhecereis. O que é fruto? É não dançar, é não beber e é não fumar? É dizer a paz do Senhor, irmão? O fruto é o único que se ensina, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Sim, cara. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, nem a paz do Senhor, irmãos. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então, minha querida, os padrões da sua mente é que ainda precisam de uma conversão profunda ao significado do que o Novo Testamento manda a gente entender como discernimento do que seja a natureza de um ser humano que carrega a graça de Deus e dá o fruto de Deus na sua vida. Dar fruto de Deus não é a penitenciária domingo pregar, nem nada disso. Dar fruto de Deus é antes de qualquer coisa exterior, ela se manifesta como as construções do ser que fica cheio do amor de Deus e daquilo que do amor de Deus se transforma em frutuosidade de bondade, daquilo que da bondade, da verdade, da justiça decorram. São os frutos do amor. Entendeu, querida? Então, cara de cristão é cara de bobão. E aí? É isso aí, Caião. A galera acha que tem que ficar dando uma de monge, velho. É, até mesmo monge, cara. Vai no monastério, fica então o pessoal tá saindo na mão, na latrina lá. Tem gente que levanta o estereótipo de não ter estereótipo também. Tem aquele tipo que fala, olha, eu sou legal porque eu danço, porque eu canto. Também. Né? O problema é quando você levanta o estereótipo como prerrogativa do que você tem dentro, quando na realidade não tem nada a ver uma coisa com outra. São esses caras que ficaram tantos anos debaixo da religião e que agora se obrigam a ir para uma boate dançar. Não, agora eu estou livre da religião. Aí começa a fumar. Boate gospel. Tá? Eu estou livre da religião. Vamos tomar uma zenha, uma cervejinha. Estou tudo um bando de panaca. Aí vira prego. Panaca. Sabe? Panaca quem faz, panaca quem julga, panaca quem acha que já foi julgado e saiu e agora faz para ser liberto. Ai, meu Deus, quanta idiotice. Não tem personalidade nenhuma, né? Não, são os idiotas, meu irmão. Vamos lá. Beleza. Esse tema me cansa quando o nível é baixo assim. Quando é rasteiro assim, quando é pelada, eu me canso logo. Então, vamos ver Tô aqui. querendo jogar clássico. Então vamos ver aqui se vai ter um bola na rede. Preliminar, não. Vamos ver se vai ter um Joseph Blatter aqui. Vamos lá. Cara, e aquele que pratica enganos? Mais alto engana-se dizendo que o Senhor...